Fala, vitoriosos! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Vitória Financeira. Eu quero começar com uma frase de Albert Einstein que diz que insanidade ou loucura é continuar sempre fazendo a mesma coisa esperando ter resultados diferentes. Na maioria das vezes, nós lidamos com o dinheiro e compramos as coisas sem pensar, sem fazer um planejamento financeiro, por impulso, no piloto automático. E esse comportamento que nós agimos assim por impulso acaba nos deixando preocupados, tira o nosso sono, nos dá ansiedade, enfim, vários problemas que a gente vai passar por conta de não administrar bem o dinheiro no dia a dia. E se você quer ter bem-estar financeiro, quer ter uma tranquilidade, paz financeira, lidar bem com o dinheiro para que isso seja uma bênção na sua vida, na vida de quem você ama, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque nós vamos falar sobre dificuldades na hora de criar, de elaborar um orçamento familiar, para você poupar dinheiro, para você conseguir economizar dinheiro e realizar os seus objetivos. No episódio de hoje, eu estou aqui com a Cíntia Marques. Seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada. Ela também é educadora financeira, é mentora e também já ajudou milhares de pessoas a lidar melhor com o dinheiro. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram da Cíntia, o canal dela no YouTube. Você também pode acompanhá-la nas redes sociais e seguir o trabalho que ela faz também com educação financeira. Cíntia, é um grande prazer te receber aqui, tá? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Vitória Financeira. E eu queria que você contasse um pouco da sua história, começando a contar um pouquinho da sua história, o que te motivou a você fazer o que você faz hoje, o que ainda continua te motivando. Conta pra gente aí. Bom, o início foi pela necessidade, né? Eu percebi que a minha vida financeira estava um caos, e estava mesmo. Então, a gente precisava urgentemente aprender a gerir os nossos recursos. Estávamos passando por um processo um tanto que complicado, difícil, e eu estava em casa. Naquele momento eu não podia trabalhar porque eu tinha que ficar com meu filho. Com o salário que a gente recebia e descontava da babá, era melhor ficar com ele. E naquele momento que eu tive que fazer aquela escolha, as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas. Porque diminuiu a renda, né? Exatamente. E aí acendeu uma luzinha na minha cabeça. Eu preciso aprender a administrar esse dinheiro. O que nós temos hoje, esse valor que nós temos hoje, ele precisa ser bem administrado. Inclusive, é até uma dúvida que às vezes surge. Quem cuida do dinheiro? É o homem ou a mulher? É quem tem mais... quem tem mais afinidade, quem sabe mais mexer ali com aquele negócio. E naquele caso era eu. Eu tinha mais habilidade para lidar. E aí eu comecei a estudar sobre esse assunto. E quando eu vi a minha vida mudar, eu falei, eu preciso ajudar outras pessoas. Te deu um gás, né? Exatamente. E eu comecei a descobrir dentro do meu propósito como cristã esse trabalho, e encontrei dentro do meu trabalho um propósito. Legal. Entendeu? Como levar Deus para a vida das pessoas. Porque eu atendi muitas pessoas que falavam comigo, Cíntia, eu quero me matar porque eu tenho muitas dívidas e eu não compartilhei com meu marido porque eu tenho medo da reação dele. Então eu queria tirar a minha vida. Então eu percebi que Deus colocou isso na minha mão como uma forma, entendeu isso? De alcançar outras pessoas, uma missão mesmo, para ajudar outras pessoas. E eu comecei a ver a minha vida ser transformada. E aí eu comecei a querer ajudar as outras pessoas. Começou a surgir esse desejo no meu coração de ajudar outras pessoas. Entendi. Então, primeiro foi pela necessidade, e depois que eu vi que estava dando frutos, eu falei, eu preciso compartilhar. E certo. Aí eu comecei a compartilhar isso, esse conhecimento. Legal que, às vezes a gente pensa assim, né? O que a gente tem que fazer para encontrar o nosso propósito? Às vezes aquilo que a gente passa, nosso maior vale, né, nosso maior deserto, pode ser uma
uma deixa daquilo que Deus quer que a gente resolva na vida de outras pessoas, né? Exatamente. Então, assim, a sua necessidade, o seu problema foi algo assim que você buscou conhecimento, resolveu o seu problema e você viu que poderia ajudar outras pessoas também na vida delas, né? Exatamente. E até esses dias eu estava olhando uma matéria, não me lembro a porcentagem, então nem vou chutar aqui, mas é uma porcentagem acima de 50% de divórcio por causa de discussão. 57%. 57%? Isso. É por causa de divórcio, por causa de problemas financeiros dentro do casamento. Isso. Então, não é só sobre dinheiro. Na verdade, o dinheiro é só uma consequência que vem por último. Isso. É sobre estilo de vida, qualidade de vida, Exato. você ter paz. Porque isso acontece, muita confusão dentro do casamento. Já aconteceu no meu também. Por causa do descontrole financeiro. Exato. Então, isso causa divórcio. Então, quando fala, poxa, você fala sobre dinheiro, não eu falo sobre dinheiro. Eu falo sobre qualidade de vida, estilo de vida, bem-estar financeiro, bem-estar, mental, exatamente. emocional, enfim, familiar. Exatamente. Você citou aí de uma pessoa que queria tirar a vida, né? Por conta de dívidas. Assim, o endividamento, ele não afeta só o bolso, né? Ele afeta o emocional, exatamente. Os relacionamentos sociais, familiares. Uhum. Tudo isso é afetado, né? Diretamente. Então, não é só sobre dinheiro, mas sim por ter uma qualidade de vida legal, ter um bem-estar emocional, enfim, poder dar à família tudo que ela precisa, né? Sem se apertar, sem se endividar. Exatamente. A questão do equilíbrio, né? Do controle. Sim. E poder viver, né? E não apenas sobreviver. Nossa, legal. É uma coisa que eu falo muito com minhas mentoradas, que eu quero que vocês vivam, não apenas sobrevivam. Legal. Sabe aquela coisa que a gente ouve os pais falando, tô vendendo o almoço para comer a janta? Sim. Não podemos nos conformar com isso. Sim. Devemos ser inconformados. Esse modelo de escassez, né? Exatamente. Isso não é viver, né? Com certeza. Não é viver, é sobreviver. E não é o que a Bíblia diz pra gente, né? Exatamente. Existe aquele entendimento que pensa assim, não, a gente tem que ser muito bem sucedido em todas as áreas. Não é que todo mundo vai ser rico, né? Mas assim, você tem que se esforçar para você ter uma qualidade de vida, né? Ser próspero, né? Na Bíblia, ser próspero é diferente de ser rico. Exatamente. São dois conceitos diferentes que as pessoas acabam se equivocando, né? Sim, até porque nem todo rico é próspero, né? Com certeza. Nem todo rico é feliz. Exatamente. Nem todo rico sabe administrar bem. Tem muita pessoa, por exemplo, uma pessoa aí que é muito rica e tem um patrimônio X, mas você vai ver se a pessoa deve, entendeu? Sim. Aquele valor que ela tem de patrimônio, ou até mais. Então, aquela pessoa vive na confusão, vive naquela doideira que é você ter tanta dívida assim, e o seu negócio ali tá em risco, né? Sim. A sua vida, a sua qualidade está em risco. Então, nem todo rico é feliz, nem todo rico é próspero. Então, não quer dizer só sobre dinheiro. Até porque eu acredito que essa questão de, você se considera rico? Eu acho que isso tem um significado diferente para cada pessoa. Cada um tem um certo entendimento do que é ser rico, né? Sim. Às vezes, assim, riqueza para você é uma coisa, para mim pode ser outra. Outra. Né? Falando em dinheiro, né? Sim. Em comparativo financeiros, né? Mas prosperidade não. Eu acredito que prosperidade é para todo cristão. É uma promessa para todo cristão, a prosperidade. A riqueza já é outra coisa. Depende de você ter uma boa administração financeira, depende de você empreender, entendeu? Agregar valor na vida de outras pessoas, trabalhar duro, entendeu? Não só o trabalho duro, mas assim, o trabalho inteligente também, né? E a riqueza envolve essas questões, mas a prosperidade eu acredito que é para todos os cristãos, né? Que é viver bem com sua família, ser feliz no seu trabalho, nos seus negócios, na sua vida financeira, no seu ministério, na vida emocional, em todas essas áreas eu acredito que a prosperidade é para todo cristão. Eu acredito muito nisso. E, segundo uma pesquisa do Banco Central, fala que 70% dos brasileiros gastam tudo ou mais do que ganham. De certa forma, assim, não é possível, eu acredito que não é possível atingir a saúde financeira, também a liberdade financeira, se a pessoa não aprender a controlar os gastos, né? Às vezes a gente pensa assim, Deus quer que eu seja próspero. Sim, Deus quer que você seja próspero, que você tenha bem-estar financeiro. Mas é impossível você atingir esse nível sem ter um controle da sua vida financeira, dos seus gastos, né?
Até tem uma frase muito interessante que diz que o segredo não é o quanto você ganha, mas quanto dinheiro você gasta. Às vezes a gente pensa assim, o dia que eu ganhar mais, eu vou controlar mais. Mas na verdade não é assim, né? Você tem que aprender a controlar no pouco, para que quando você ganhar mais, você também seja uma pessoa controlada para não botar tudo fora, né? Sim, exatamente. Diante disso, Cíntia, na sua visão, qual a importância da pessoa ter objetivos, metas financeiras para a vida? Olha, a meta é como uma bússola, né, que te fala para onde você quer ir, o que você quer alcançar. Muita gente quer fazer renda extra, por exemplo, mas não tem um objetivo para aquele dinheiro. Aí o que acontece? Esse extra entra e do mesmo jeito que ele entra, ele sai e você não vê. Incorpora no orçamento. Exatamente. Então você precisa saber, você precisa ter uma meta, um objetivo, até mesmo para fazer renda extra. Sabe? Até mesmo para gerar mais dinheiro, você precisa ter meta. Inclusive, é uma coisa que a gente faz muito. Antes de entrar num processo de mentoria e falar mais a fundo sobre dinheiro, eu pergunto quais são os objetivos e as metas daquela pessoa. Sim. Porque a gente trabalha ao entorno daquilo. Sim. É a meta que te move, é o objetivo que te move. Por que você quer empreender? Por que você quer ter um emprego melhor ou até mesmo sair da CLT? Por quê? Tem que ter um objetivo. No início, meu motivador era meu filho. Eu queria participar da vida dele. Então, essa era uma meta que eu tinha há muito tempo. Entendi. Há muito tempo. Acho que desde quando eu fui mãe, que eu descobri aquela necessidade de ficar perto dele, a minha mente mudou, né? Tem gente que começa a mudar por outros motivos. No meu caso, eu comecei a mudar por causa do meu filho, quando eu me tornei mãe. Então, quando ele nasceu, o meu objetivo, a minha meta era trabalhar da minha casa. Era poder ter essa tranquilidade de poder levar meu filho na escola. Participar da vida dele, né? Participar da vida dele, porque eu lembro que na minha infância, minha mãe não ia em nenhuma reunião minha. Então, eu falei, não quero isso pro meu filho. Eu quero poder dar a minha presença para ele. Então, essa era a minha meta e esse era o meu objetivo. Entendi. E aí, muitas portas bateram na minha cara. Eu comecei a empreender de várias formas. Comecei no marketing digital, ajudando as pessoas, fiz vários cursos, ajudando as pessoas a lidarem com o Instagram, né? Mais especificamente. E não era aquilo que eu queria até chegar na educação financeira e encontrar meu propósito. Mas você também sabe, que como as portas batem, né, na nossa cara. Muitas mensagens são vistas, mas não respondidas. Mas o meu objetivo estava ali, entendeu? A minha meta estava ali. Então eu pensava, eu não posso desistir. Então hoje esse objetivo, essa meta eu alcancei. E quando as coisas estão difíceis, eu penso, eu não quero voltar para lá. Eu quero continuar. O objetivo te mantém firme no caminho, né? Então, por que você quer resolver sua vida financeira? Você quer aprender mais sobre o seu dinheiro? Por quê? Só para me ficar milionário, Não, isso não vai te ajudar a se manter no caminho. Você tem que ter um objetivo, um propósito. Sim. Então, pessoal, conforme a palavra da Cíntia, ter um objetivo, ter uma meta financeira para você buscar para a sua vida, para a sua família, isso é muito importante. O porquê você trabalha, o porquê você quer ganhar dinheiro, o porquê você economiza. Até a questão de economizar, né? Todos nós, eu acredito que a palavra economizar soa mal, né? Porque desde criança a gente ouve assim, vamos fazer isso, pai, eu quero isso, preciso disso. Não, nós temos que economizar. Então, desde pequena, a criança vai ali crescendo, ouvindo, tem que economizar, e ela incorpora isso para dentro dela como se fosse algo ruim. Que economizar é algo que priva a felicidade, economizar é algo que priva satisfazer um desejo, uma vontade, que é algo ruim, quando, na verdade, economizar a gente tem que virar a chave na mente para pensar assim, economizar é algo positivo para eu atingir um determinado objetivo. Exatamente. Né? E não adianta a gente achar que qualquer economia vai te ajudar. Às vezes a gente fica preso em muitas coisas pequenas, mas que te dão alegria. Aí vem, né, muitas pessoas falam, vamos cortar um cafezinho e tal. Pra mim, nunca funcionou isso, porque eu sempre gostei de tomar um cafezinho na padaria. E sabe aquela coisa que te move, que te dá uma alegria, e você vai lá e corta aquilo?
Então, acaba te desmotivando. Então, a economia ela precisa ter um porquê de economizar e economizar da maneira certa. Sim. Né? Olhar para dentro do teu orçamento e ver, nossa, eu preciso fazer esse sacrifício aqui agora para eu alcançar aquilo lá amanhã. E aí você economiza até com gosto. Sim. Sabe? Não é aquela coisa sofrida, sabe? Ai, poxa, eu não posso pedir meu delivery hoje. Ah, não posso comprar aquela blusinha ou aquele tênis que eu queria. Não, eu não vou comprar porque depois eu vou poder comprar quantos eu quiser. Entendeu? Não vou comprar agora porque depois eu vou poder comprar aquele melhor que eu sempre quis. Eu vou alcançar X objetivo se eu não fizer isso aqui agora. Então, realmente, exatamente para tudo tem que ter um objetivo. Até para economizar. Essa questão assim da economia, que você falou, é muito positivo, né? Ter um objetivo porque se vai economizar algo. Sim. E às vezes a gente pensa assim que para economizar tem que poupar todas as despesas, né? Cortar Sim. o cafezinho, às vezes é algo que você gosta, que te Sim. traz um bem-estar, mas se você cortar isso, no longo prazo não vai ser saudável, né? Exatamente. É a mesma questão da dieta. Fazer uma dieta 100% restritiva. Não é saudável no longo prazo. Exatamente. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Um acompanhamento, uma dieta. E a dieta, no caso, na vida financeira, eu acredito muito que é o orçamento, né? O planejamento financeiro. Você, como educadora financeira, qual o papel ou a importância do planejamento orçamentário? Olha, eu costumo falar que é como um mapa que te dá todas as direções para você seguir. Eu gosto muito de não apenas pegar um mês e planejar um mês. Eu gosto de fazer um planejamento anual. Porque aí eu vou saber, se eu comprar alguma coisa agora que eu estou precisando, que eu quero, será que eu posso comprar agora? Qual o impacto que vai me trazer daqui a 2 meses, daqui a 3 meses? Então, o planejamento, ele é a base. A gente vê na Bíblia que como Jesus nos ensina a ser planejado. A gente vai ver naquela passagem da multiplicação dos pães, onde Jesus manda os discípulos pedir o povo para sentar, né, em grupos de 100, em grupos de 50. E aí ele começa a administrar ali os pães. Então a gente vê que tinha organização. Não foi jogando o alimento, né? Ele pediu para separar em grupo. Então eu vejo como que o planejamento, você planejar, organizar, é importante. E não é diferente na nossa vida financeira. Porque o planejamento, eu costumo dizer que ele te evita perder tempo, dinheiro e oportunidade. Daqui a 2 meses pode surgir uma grande oportunidade para você. Se você não tiver planejamento, provavelmente você vai perder essa oportunidade. E muitas das vezes, para pegar a oportunidade, acaba se endividando ainda mais. Ainda mais. Ou até mesmo uma emergência. Se você se planeja, se prepara, você vai estar preparado para aquela emergência. Pode ser de saúde, pode ser o seu carro que vai quebrar, ou alguma coisa na sua casa, ou sei lá, uma emergência, perder um emprego. Problema de saúde Com o planejamento, você vai estar preparado para suportar e passar por aquele momento. Entendi. Entendeu? Então, poxa, não posso mais comprar nunca mais? Não, você pode, com planejamento. Com planejamento. Com planejamento dá para comprar, dá para viajar. Entendeu? Então, muita gente aí só vive trabalhando, não viaja, não faz nada. Nem é porque não tem dinheiro, mas é porque não tem planejamento. O orçamento, muitas pessoas acabam pensando que é algo que vai privar elas de ter uma vida, né? Privá-las de ser feliz, de realizar suas vontades, seus desejos. Quando, na verdade, é o contrário. O orçamento é justamente para trazer equilíbrio para a vida financeira, né? Sim. Quando você... E outra coisa, tem gente que só tem o hábito de anotar os gastos. Sim. Anotar não traz tanta eficiência, né? Não. O correto é você primeiro planejar para depois gastar, né? Exatamente. É o plano que antecede uma ação. Exatamente. No caso, assim, você planejar antes de gastar o dinheiro. Sim, porque o que já passou, já passou. Claro, você pode se basear. Não, se esse mês eu paguei tanto, provavelmente, né, vai ser parecido esse mês. As despesas recorrentes, Mas, quando você se planeja, por exemplo, estamos em abril, poxa, você já pode começar a planejar seu maio, né? E é aí que a gente fala, você está dando nome pro seu dinheiro. Isso. Entendeu? Isso. O seu salário vai cair ali, você vai saber exatamente o que você vai fazer com ele. Dar nome, ou se você não domina, ele te domina. A gente costuma falar sobre ou o dinheiro é seu servo,
ou você é servo do dinheiro. Isso. Se você está vivendo um caos, sem paz, sem organização, sem planejamento, infelizmente você está sendo servo do dinheiro. O dinheiro, ele é um péssimo senhor, né? Sim. Mas um ótimo empregado. Com certeza. E esse processo assim, de planejar o orçamento, planejar ali os gastos mensais, né? E economizar, para muitas pessoas isso não é uma tarefa assim tão simples, né? Isso não é algo que a gente já nasceu, isso já veio programado com a gente. Isso não é algo que já vem com a gente de nascimento, de berço. Não. É algo que a gente precisa se esforçar para aprender, para melhorar, porque assim, por mais que a gente aprenda, sempre existe espaço para melhorar. Sim. Né? Aprender coisas novas, enfim. Tem um estudo do SPC que fala que 8 em cada 10 brasileiros não sabem controlar as próprias despesas. Então, pensando assim, 80% dos brasileiros não sabem controlar as próprias despesas. E com isso, acaba tendo muitos problemas financeiros, né? A falta do dinheiro ali, o dinheiro não dá até o final do mês, vive sempre fazendo dívidas, empurrando as dívidas mais para frente, né? Sim. O que você acha? Assim, existe um método infalível que a pessoa possa se organizar financeiramente? Será que a gente vê tanta coisa por aí, né, que tem um método infalível, uma fórmula mágica? Será que existe esse negócio ou isso é um mito? Ou, de repente, existe realmente um modelo que a pessoa pode se basear para ter um sucesso ali na vida financeira? Comenta um pouquinho para mim aí sobre isso. Existem vários métodos, né? E não existe um que seja o perfeito, o ideal para você. Sim. O que eu sempre indico poxa, vamos testar esse? Deu certo para você, continua. Testar, mas também né? não quer dizer que vai dar certo para sempre. Pode ser que sim. dê certo no início. É igual a questão de anotar gastos. Para uma pessoa totalmente descontrolada, que não sabe quanto gasta, é válido ela anotar. O primeiro passo é anotar, né? Primeiro passo, mas ela já vai poder abandonar isso, porque ela vai começar a ter mais controle. E é a mesma coisa em questão de hábito, de método. Tem vários, tem métodos dos potes, 50, 30, 20. E não é que não são eficazes, são, mas não é para todo mundo. Sabe? E cada um tem uma realidade financeira diferente, tem objetivos diferentes, né? Exatamente, não é moldado para todo mundo. Tem gente que vai dar certo com um, tem gente que vai dar certo com o outro. Tem gente que não vai dar certo com nenhum método, sabe? Que vai preferir administrar ali da forma que dá naquele momento. Porque a grande verdade é que a maioria da população brasileira não consegue colocar o salário dentro de um método, por exemplo, 50, 30, 20. É difícil, entendeu? né? É muito difícil. 50 para gastos essenciais. Não dá. 50% de um salário mínimo, hoje tá o quê? R$600 aproximadamente? Por aí, sim, 600 e pouquinho. Então, não vai dar. Aí, o que eu vou fazer? Vou desistir, porque não dá pra mim? Não. A gente tenta outra coisa. A gente vai colocando dentro da sua realidade atual. Entendeu? Então, tem muita gente que se prende a método. E eu já até conversei com pessoas. Cíntia, eu queria muito fazer, por exemplo, uma mentoria, uma consultoria com você. Mas aí eu vi lá no seu feed um vídeo de método 50, 30, 20. Uhum. E isso não vai dar certo pro meu orçamento, porque eu já vi que não dá. Entendeu? As pessoas se prendem a isso, mas não quer dizer que você é obrigado a seguir. Por exemplo, a planilha. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Que odeia. E aí, se odeia a planilha, não vai fazer o seu planejamento só porque você não gosta. Temos caderno, temos aplicativo. Uhum. Eu mesma era do time do caderno. Eu gosto até hoje. E aí fui descobrindo e usando a planilha e me adaptei. Mas tem gente que não se adapta. E não é por isso que ela não vai ter sucesso financeiro. Muito pelo contrário. Ela pode ter os mesmos resultados. Na sua opinião, o que você acha mais fácil para começar? Pela planilha, por um planner financeiro, um caderno, uma agenda, enfim, ou um aplicativo? O que você acha que é mais simples, o mais rudimentar, assim, né? Sim. Para a pessoa começar, a pessoa que nunca teve o hábito de fazer isso. Você acha que ela ir direto para a planilha pode ser uma boa? Olha, vou te falar baseado nas experiências que eu tenho tido com as pessoas que eu tenho atendido. O primeiro contato ali
a gente não começa com a planilha, né? A gente começa com essa questão, vamos entender o que você está gastando e tal. E aí eu mando um documento ou ela anota no caderno. E eu sempre proponho aprender a usar planilha. Sempre proponho. Vamos tentar? Você já usou? Não, Cintia, eu nunca usei. A maioria fala, mas eu tenho vontade de aprender. Então vamos aprender. E quando a pessoa fala, olha, eu nunca usei planilha e eu acho muito difícil. Eu falo, posso te ensinar? Posso tentar te ensinar? Porque a planilha, querendo ou não, ela é mais prática, ela vai somar tudo para você. Você não precisa fazer nenhum cálculo, né? Nenhum cálculo, vai ficar registrado, não está em perigo de você perder. Porque uma pessoa, quando ela não tem organização financeira, ela vai anotando as coisas em cada caderno, em um monte de caderno, não sabe aonde anotou nada, e aí eu começo a apresentar as vantagens da planilha. E aí eu vejo o desenvolvimento da minha aluna. Se eu tô vendo que ela não consegue, igual eu já tenho vários que não conseguiram, aí a gente vai pro caderno. Eu faço planilha para elas, tabelinha para imprimir. Se não der certo também, anota no caderno. Então, o que eu aconselho é tentar aprender, entendeu? Tentar aprender. Se não deu certo, não tem problema, vai pro caderno. Mas a planilha vai te dar uma visão mais ampla e vai ser mais fácil para você. Em questão de cálculo e até mesmo em questão de ter aquilo guardado ali, sabe? De registro, né? De registro mesmo. E eu percebo que quando elas começam a aprender a planilha, elas ficam animadas por ter conseguido fazer alguma coisa. Geralmente tem essa sensação, poxa, eu consegui fazer, parece que é um avanço. Às vezes ela não conseguiu economizar nem R$1 ainda, sair nem de uma dívida ainda, mas conseguiu aprender a planilha. Já é um avanço. E elas ficam muito animadas com aquilo, entendeu? Então acaba incentivando mais ainda. Mas os resultados são os mesmos para quem usa planilha ou quem usa caderno. O importante é o que dá certo para você naquele momento. Legal. Nós já vimos, então, que o orçamento é como uma cesta de consumo das famílias, né? É como se você fosse no supermercado e colocasse as coisas no carrinho, né? O orçamento é mais ou menos ali o seu carrinho e você vai colocando as coisas dentro. O orçamento mais ou menos funciona como essa cesta de consumo, né? E cada família tem a sua própria cesta de consumo, né? Não dá para comparar o orçamento da família A com a família B, porque vai ser diferente, né? Inclusive, dependendo, o método também terá que ser diferente para se manter o controle ali. Mas, assim, segundo pesquisas que eu andei pesquisando na internet, os estudos falam que os gastos com a moradia consomem a maior fatia do orçamento. Então, despesas com moradia, seja se você paga a prestação da sua casa ou o seu aluguel, consome a maior fatia dentro do seu planejamento orçamentário. Cerca de 40% do orçamento. Para algumas pessoas pode ser até mais um pouco, 50%, 60%, né? Mas assim, na média, 40%. Com alimentação, em média, 20% a 30% do orçamento. Transporte corresponde a 20%. E os gastos com saúde, 10%. E educação, aproximadamente 5%. Aqui só os gastos maiores, no caso, moradia, alimentação e transporte, só aí já vai 80% do orçamento. É difícil, né, para o brasileiro conseguir ter um planejamento orçamentário, infelizmente ganhando muito pouco, né? Por mais assim por isso que eu vejo a necessidade de ter um planejamento financeiro, porque se com pouco, que é escasso, né? Então, aí mais que precisa de ter um planejamento financeiro para conseguir atender o máximo possível das demandas da família com um recurso que é escasso. Como você costuma dividir o seu orçamento em questões assim, de percentuais? Olha, tem uma coisa que eu priorizo, que é a reserva de emergência, que é investir o meu dinheiro. Então, hoje, mais de 20% da minha renda vai para isso. Prioridades financeiras, né? Então, é por aí que eu começo. E é sempre assim também quando eu vou atender alguém. Vamos começar pela sua reserva, pelo investimento? Ah, Cintia, não tem como, porque gasta, não sobra dinheiro, tananana. Aí a gente vai destrinchando ali o orçamento e percebe que tem alguma coisinha ali que dá para
entendeu? Substituir, que dá para diminuir, para fazer sobrar aquele dinheiro ali para você investir, tanto na reserva quanto em outro investimento, se já tiver reserva. Então, mais de 20% hoje eu coloco para isso. Em questões de moradia, graças a Deus hoje eu não pago aluguel e nem financiamento, então já é um avanço, Sim. né? Mas, por exemplo, para a grande maioria que paga, a gente começa deixando pelo menos 80% do salário dela para gastos essenciais, que é aluguel, alimentação, e 10% para lazer, né, para viver, e 10% para investir. Então você e aí separa depois, em três partes, né? Sim, eu costumo fazer assim. E aí depois a gente vai diminuindo esses 80% de gastos essenciais, entendeu? Não dá para chegar para a pessoa e falar assim, olha, vamos diminuir aí seu gasto essencial em 30% do que está hoje. Porque a pessoa provavelmente ela vai correr de você, porque não tem como, não dá, é impossível. No primeiro assim, mês, não tem né? como, entendeu? Mas o objetivo é esse. A princípio, deixar ali os 80%, às vezes passa um pouquinho, estoura um pouquinho, mas é normal para uma pessoa que está tendo contato ali naquele momento. Então, eu costumo deixar 80% para esses essenciais. 10% para viver um pouco, né? Um lazer, uma qualidade de coisa. vida, né? Exatamente. E 10% para colocar na sua reserva. Eu falo que a reserva é uma proteção anti-dívidas. Se você tem uma reserva, ela vai te proteger para você não fazer mais dívidas. E até pessoas que estão endividadas precisam pagar as dívidas, né? Então, Sim. assim, tanto para quem não está endividado quanto para quem está endividado, tem que ter um objetivo financeiro, né? Uma prioridade financeira ali dentro do orçamento, porque ou ela tem que pagar a dívida ou ela tem que criar a reserva de emergência, justamente como você disse, para a pessoa não se endividar diante de um imprevisto da vida, né? E quem tem dívidas, o que eu aconselho? Primeiro, a gente estuda a dívida daquela pessoa. Se não tiver garantia real, né, ela não tiver nenhum risco de perder nenhum bem, a gente vai com um pouco mais de calma, né? Faz a pessoa entender que a dívida não foi feita de um dia para a noite, não vai ser de um dia para a noite que vai ser pagar. resolvida. Com certeza. Então, a gente administra esse valor que seria só para reserva, um pouco para reserva e um pouco para quitação de dívidas. Então, a gente vai criando algumas reservas. Eu gosto de 3. Para quem está endividado, são 3. A primeira é a reserva de emergência, a segunda, reserva de quitação de dívidas, e a terceira é a reserva de oportunidade. Porque pode ser que ali na frente surja uma oportunidade para você trocar de carro por um preço top, que você nunca, assim, nem tão cedo iria conseguir, e você teria aquele dinheiro ali, né? Vamos dar esse exemplo, mas pode ser coisas menores. Às vezes você quer uma airfryer para tua casa. E aí, tem promoção, entra aí... Como que chama aquele mês da promoção? Novembro, a Black Friday. Black Friday, isso, Black Friday. Entra a Black Friday e aí você consegue uma airfryer, um precinho bom, pagando à vista. Você vai lá e pega nessa reserva de oportunidade. Então, é claro, a princípio não tem como ter 3 reservas. Se você tem dívidas, reserva de emergência e de quitação de dívidas. Sim, se você já conseguiu sair dessa zona de endividamento, já dá para ter uma reserva de oportunidade. Até porque isso vai dar um fôlego, né, no orçamento. Sim, né? Com certeza. E aí o que acontece? Aí que é importante ter planejamento. Por quê? Você está pagando ali uma prestação de um empréstimo todo mês. E aí daqui a 3 meses o empréstimo acaba. Se você não der nome para esse dinheiro que você pagava o empréstimo... Vai fazer outro. Ou vai sumir do teu orçamento. Você vai gastar e não vai ver ele. Então, é sempre bom, poxa, liberou um dinheirinho aqui de uma dívida, alguma coisa, tá dando para levar aqui do jeito que tá, esse dinheiro aqui eu vou separar para isso aqui, entendeu? Começar mesmo a dar nome pro teu dinheiro, não deixar ele se virar ali, porque aí ele some. Sim. A gente costuma olhar para a renda, para nossa renda, e às vezes até a renda das pessoas, e falar assim, fulano consegue ter tanta coisa porque ganha bem, não sei o que e tal. A gente costuma olhar para a renda, como se ter uma renda alta fosse alguma coisa. Sim. Só que, assim, para objetivos financeiros, eu vejo muito que não é o valor da renda, e sim o valor que sobra. Sim. Porque, assim, se a pessoa ganha, sei lá, 3 mil reais e gasta 2.500 com as despesas, né, no dia a dia, o que sobra para ela efetivamente é 500 reais. Outra pessoa que ganha 10 mil reais e gasta os 10 mil,
quem está fazendo mais efeito em termos de objetivos financeiros, né? Exatamente. Investimentos, criar uma reserva de emergência, é a pessoa que ganha menos 3 mil, porque ela consegue separar uma parte do que ela ganha para investir, para construir sua reserva. Então, assim, não é o quanto você ganha, mas o quanto dinheiro você conserva para você alcançar seus objetivos, né? Sim, hoje até estava falando sobre isso nos stories, né? Fazendo um estudo de caso. E o caso era o seguinte: ganho muito bem, meu salário é acima da média de muitas pessoas, mas não sobra nada para mim. Então a gente vê que não é tanto a questão do quanto que a pessoa ganha, mas do como ela administra esse dinheiro. Exatamente. Né? E não deixar esse ponto de querer ter status subir na cabeça. Porque, infelizmente, hoje nós temos uma cultura, né? De que para você ser, você tem que ter alguma coisa. Então, quando eu aprendi isso, aí que a minha vida começou a mudar. Porque o dinheiro que eu comecei a fazer, eu não tava nem aí se eu tinha que comprar alguma coisa para parecer que eu tinha. Entendeu? Mas essa cultura, ela vem com a gente desde criança. Eu aprendi isso com o minimalismo. Comecei a me autoconhecer. Primeiro a gente tem que se conhecer. Entender o que é importante para nós, que nós gostamos. E não aquilo que a gente quer fazer para mostrar para o outro. Uma pessoa, por exemplo, que tem um aumento de salário, primeira coisa que ela faz, vou trocar de carro. Sim. Vou comprar uma casa maior, um apartamento maior. Vamos trocar os móveis da casa. Vamos trocar, né? Vamos comprar roupa nova. Vamos viajar. Aí, para e pensa, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Aí você percebe que não é. Que é só para mostrar para o outro que você tem. Entendeu? Sim. Então, eu falo sobre dinheiro, mas eu falo sobre o dinheiro que não é para agradar os outros. Não é uma coisa materialista, sabe? É você sim ter mais dinheiro, aprender a lidar com o seu dinheiro para você viver. Não para você ter, para mostrar. Tenha o que você quer ter. Às vezes até tem muita coisa, mas está tudo pendurado no cartão. Exatamente. Empréstimos, financiamentos. Exatamente. Né? E, assim, não tem em real relação guardado. a patrimônio, às vezes a pessoa até tem um patrimônio alto, mas ela tem que trabalhar mais para manter esse patrimônio. Exatamente. Quando você investe, você está fazendo o caminho inverso, né? Sim. Você investe para você aumentar o seu patrimônio financeiro e o retorno que você ganha de juros, né, do seu investimento ali, dividendos, enfim, Sim. você vai custear o seu padrão de vida. Porque entendeu? aí você está fazendo isso com uma renda passiva e não com a renda do seu trabalho, Exatamente. que é a renda ativa. Aí é o caminho contrário, né? Exatamente. Então, tem pessoas que preferem trabalhar e comprar as coisas. Outros preferem trabalhar, investir, para no futuro poder comprar aquilo que ganha com o dinheiro que ganha do seu investimento. Sim. Então, são questão de prioridades, né? Sim. Não viver degraus acima do que você poderia, né? Subir o salário. Vou fazer isso aqui. Não, mantenha no mesmo padrão para o seu dinheiro sobrar. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Elas sobem o padrão de vida de acordo com o salário sobe. E aí caem naquela roda dos ratos ali que não tem fim. E aproveitando esse gancho aí, né, da mesma forma que o salário sobe, o salário pode cair, né? Então, se você aumenta o teu padrão de vida e o salário cai, inevitavelmente você vai ter que derrubar o padrão de vida, né? Exatamente. À força. Ou ficar se endividando, né? E as pessoas não pensam no amanhã, na aposentadoria, porque assim, estatisticamente, todos nós vamos envelhecer, né? A gente pensa assim, não, quando a gente vai morrer, mas assim, a nossa maior expectativa em vida é que a gente vai ficar velho, né? E ficando velho a gente vai ter que se aposentar. Sim. Tem até uma estatística que fala que 1% dos brasileiros, dos aposentados, conseguem se manter com os recursos da aposentadoria. E os 99% ou tem que continuar trabalhando, Sim. ou tem que depender da ajuda de parentes, enfim, de doações. Exatamente. A gente trabalha a vida inteira e não planeja o momento assim, mais importante da nossa vida, que é o se aposentar, né? E as pessoas contam muito com uma aposentadoria que é incerta, né? Do INSS, né? Não é certo que quando você chegar lá no seu momento, você vai conseguir receber a aposentadoria, né? Não é certo.
Então, essa dependência no outro que atrapalha muito as pessoas crescerem. Poxa, eu tô esperando esse governo melhorar, sabe? Tô esperando fulano aumentar meu salário. Não coloca a responsabilidade em si, só coloca no outro. E aí, enquanto você não se autorresponsabiliza pelos seus resultados, você vai continuar com os resultados que você tem hoje. Isso. Entendeu? Aproveitando que você falou sobre minimalismo, eu vi que você tem alguns vídeos no seu canal que falam sobre minimalismo. Sim. Você acha que fazer um orçamento minimalista pode ajudar a economizar e conquistar os objetivos financeiros? Primeiro, explica para o pessoal o que é o minimalismo também. Na verdade, a minha história com a educação financeira começou através do minimalismo, né? Comecei a pesquisar como que administrava menos, como que dá para viver com menos, e encontrei o minimalismo. Só que o minimalismo ele é visto por muita gente como escassez, sabe? Você não compra nada, não ter nada na sua casa. E não é isso. Minimalismo é um estilo de vida que te impulsiona a viver sem excesso na sua vida, com aquilo que você gosta. Então, eu percebi principalmente que o meu grande excesso era em roupa. Comprava muita roupa e, às vezes, eu dava com a etiqueta que eu não usava. Então, era um excesso que me fazia muito mal. Com o minimalismo, você vai descobrindo o que te faz bem, o que te faz mal. Esse autoconhecimento que eu falei, na minha vida veio através do minimalismo. Aí, quando fazer um orçamento minimalista, já penso em tirar tudo. Poxa, vou diminuir tudo. Só comprar arroz. Só comprar arroz, desligar todas as luzes da casa, não pode nem assistir televisão para não aumentar a luz. E não é isso. O minimalismo, o conceito dele é você priorizar o que é importante para você. Na época, eu gravei um vídeo de como viver com um salário de 1.300 e pouco. Não sei se você chegou a assistir esse vídeo. E muita gente nos comentários falava muito sobre a minha luz, que vinha cara, porque a gente tem ar-condicionado. E a minha casa é quente fora do normal. Quando o Theo era pequenininho, não tinha ar, eu tinha que ficar lá de fora com ele, a gente não aguentava ficar. Aí eu falei, não tem como, tem que comprar um ar-condicionado. Então, no calor, principalmente, vinha a conta de luz alta. E tinha Netflix também. E nos comentários, o que mais se via as pessoas falando é isso. Cara, tua luz é muito cara. E não sei o que, abaixa essa luz, tenta abaixar, faz isso, isso e isso. Corta Netflix, coloca o desenho do seu filho no YouTube. Só que a gente sabia o que era importante pra gente. Era ter um ar, pra ter uma qualidade, pelo menos, do nosso sono e do Theo. Né? Criança era bebê ainda, dormia à tarde. E em questão de Netflix, eu e o Leonardo não gostamos de sair. Nós gostamos de ficar em casa. Então, tudo que puder ficar em casa, a gente gosta de ficar em casa. Então, a Netflix era uma prioridade pra gente. É um lazer, né? O lazer, em vez de ser fora, é dentro de casa. Exatamente. Então, a gente sabia exatamente da nossa prioridade. A gente diminuía outras coisas, fechava a torneira para outras coisas, priorizava a nossa vida. E foi com a educação financeira e com a base do minimalismo que a gente conseguiu sair dessa situação, aprendemos a fazer mais dinheiro. Eu comecei uma profissão nova, sem ficar olhando, sabe? O minimalismo é como aquele trem que bota aqui no cavalo, sabe? Sei. Que você não fica olhando para a vida do outro, você não tá nem aí pro que o outro tá achando de você, você não tá nem aí pro que o outro tá vestindo, você querer vestir igual na minha época era questão de roupa, né? Mas para muita gente é outras coisas. Então eu comecei a olhar para frente e a nossa vida mudou, entendeu? A nossa vida foi transformada. Então o minimalismo tem um grande papel nisso. Entendi. Então o que é fazer um orçamento minimalista? Priorizar aquilo que você gosta. Então, geralmente, eu chego para uma aluna e falo, o que é prioridade para você hoje? O que você não pode cortar de jeito nenhum no seu orçamento? Às vezes a pessoa tem Disney, tem Netflix, tem HBO, Sim. tem Globoplay, tem tudo isso. Sim. Né? Quando você vai somar, lá dá mais de R$100. Sim. Né? E tem outras coisas, assina outras coisas, enfim. É questão de priorizar o que é, sim, essencial, né? Sim. Ali. Igual hoje nós temos a Netflix e a HBO, acho que são as duas. E a gente usa as duas. Eu tenho a HBO por causa de uma série. Uma série. Mas eu tenho, entendeu? Isso é importante pra mim. Então,
não quero saber se eu tô pagando ali todo mês. É importante para mim. Eu deixo de fazer outras coisas para conseguir poupar o dinheiro todo mês, mas isso é importante, eu faço. Então, essa questão de basear seu orçamento no minimalismo é isso. Priorizar o que é importante para você. E cortar o que é desnecessário. Cortar o que é desnecessário. Porque, um caso, por exemplo, de uma aluna que no emprego dela, na empresa, já tinha um plano de saúde. Já tinha. E ela fazia um pilates por recomendação médica fora desse plano de saúde. Então, se eu não me engano, eram R$164 o pilates por mês. E aí eu conversei com ela, por que você não tenta levar isso pro seu plano? Já vai ser R$164 por mês poupado. E ela conseguiu levar pro plano dela. Então, é você tirar essas coisas desnecessárias que você paga para conseguir priorizar outras coisas. Gosta de viajar? Será que tem alguma coisa no seu orçamento que não é tão importante para você que a gente pode tirar hoje para você juntar dinheiro para viajar? Sempre tem alguma coisa. Sempre tem, por exemplo, tem cliente que chegou até mim ainda pagando telefone junto com a internet. Quem usa telefone em casa hoje? Telefone fixo? Fixo. Nossa. Tipo, você tá pagando isso aí? Não acredito. Internet com telefone. Ninguém usa telefone mais. Combo, tipo net combo, né? Exatamente. Então, vamos tirar isso daí. Esse dinheiro, essa diferença, dá pra gente fazer alguma coisa legal. Então, é isso aí. É você entender o que é prioridade pra você. Não é deixar de usar as coisas. Gente, tem gente que é muito radical. Para de comprar sabonete. Para de comprar pasta de dente. Começa a fazer em casa umas doideiras, sabe? Tem esses tipos de minimalista aí, mas eu não recomendo, sabe? Tem uma mas não série, recomendo. eu até assisti um episódio dessa série, acho que é Mukiranas o nome. Ah, tá. Nunca assisti, mas já vi pedaços. Você assiste lá. É assim, é extremista. Sim. Entendeu? Você querer economizar o máximo, ao máximo, ao máximo. Eu acho que esse ponto chega até a ser avareza, né? Com certeza. E a avareza é pecado. Sim. Né? Tanto assim, a pessoa ser consumista, eu acredito que o consumismo, por mais assim que ele seja um problema talvez emocional da pessoa, né? Que tem uma raiz assim de um problema emocional, ele acaba sendo, de certa forma, um pecado de administração financeira, porque você está desperdiçando dinheiro, né? Gastando dinheiro com coisas que não são necessárias. Então, assim, legal essa questão do minimalismo. E outro vídeo seu que bombou muito no seu YouTube foi quando você mostrou fazendo as compras do mês, né? E, assim, a alimentação, querendo ou não, é um gasto que pesa muito no orçamento do brasileiro. Que dica que você dá para as pessoas, assim, economizarem na compra do mês? Será que fazer a compra mensal economiza mais do que se a pessoa for toda semana no mercado, por exemplo, ou de 15 em 15 dias? O que você acha sobre isso? É o que eu falo. O teste é muito importante. Eu já testei as duas formas. Compras semanais e compras mensais. Foi uma coisa que eu até falei no meu canal, um vídeo recente. Que quando você sabe administrar, quando você sabe as estratégias ali para economizar no mercado, os dois jeitos pode dar certo para você. Só que o que acontece? Nós moramos em uma cidade pequena, né? Então o mercado é rapidinho, você tá dentro do mercado, você consegue acompanhar todo mundo ali no Instagram. Então, compra semanal, o que a gente faz? Compra semanal, o que a gente faz? Olha o Instagram, o que tem de promoção que tá dentro da nossa lista. Não é você comprar uns trem lá de promoção porque tá na promoção, não. A gente compara um mercado no outro. Escolhe um dia da semana estratégico, porque até para escolher dia você tem que ter estratégia. Você vai sábado no mercado, tá muito caro as coisas no sábado. Porque eu já fui e comparei. Então, a gente faz tudo isso. Faz a lista, pega card ali na internet, começa a fazer uma projeção de valores. Isso para semana funciona muito bem. Porque você consegue aproveitar de uma forma o dia da promoção, né? Exatamente, aproveitar essas promoções. Mas em contrapartida, para quem mora em cidade muito grande e mora longe dos mercados, pode não ser muito vantajoso para essas pessoas. Por quê? Tem que pagar Uber, quem não tem carro. Quem tem carro tem que pagar gasolina. Então pode ser que não dê
tão certo, mas é bom também testar, porque às vezes pode dar também, né? Começa a anotar, é a questão do anotar, né, que eu falei. Você tem que anotar quanto de gasolina você gastou. É chato pra caramba, mas eu gosto muito de ter números pra me basear. Então, tudo eu anoto assim nos mínimos detalhes pra eu conseguir me basear, entendeu? Pra conseguir comparar. Se foi Uber, quanto que foi? E no final do mês, faz essa conta. Por exemplo, não é mercado, mas é um exemplo desses de ter que anotar. Outra aluna que tinha um cartãozinho transporte, que já vinha com um valor para ela gastar. Só que ela não gastava tudo. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, se você acha que você não gasta tudo, use esse mês normal, como você está acostumado, só não esquece de anotar. Ela anotou tudo e viu que estava gastando muito menos do que ela estava pagando nesse cartão. Então, ela cancelou o cartão. E é exatamente a compra. Você tem que anotar os dados ali para você saber. Então... Ir pro mercado com a lista, né? Exatamente. Tanto se for mensal, ou semanal, ou quinzenal, sem lista, tem que ir com você lista. vai encher o carrinho. É uma coisa chata também, que eu sempre falo em todos os vídeos. Não vai com fome pro mercado. Porque quando você vai com fome, você compra coisa que não precisava comprar, por impulso. E acontece, teve um dia que eu tava com muita fome. Aí eu falei com o Leonardo, viu, Leonardo? Eu falo que a gente não pode vir no mercado com fome. Às vezes leva a criança, né? A criança pede as coisas. Sim, então essa questão de levar a criança, eu já fui muito contra, né? Não leva seu filho, deixa ele em casa. Só que depois eu comecei a levar o Theo. E comecei a ensinar ele a ter controle. Mas aí é legal quando a pessoa já está fazendo certo, né? Não, exatamente. Quando ela ainda está no processo, sim, não. Levar a criança, o gasto pode até aumentar, né? Exatamente. Porque às vezes a gente fica com pena, né? A criança com certeza vai pede, aumentar. Me dá esse biscoito aqui, aí a gente fica com pena e acaba levando. Não, você tem que estar devidamente educado financeiramente. Se você não tiver, não leva. Porque aí você vai saber direcionar. Hoje o Theo quer um biscoito, escolhe um biscoito para levar. E aí no meio do caminho ele vê outra coisa que ele quer. Aí eu pergunto, você quer isso aqui que você já pegou ou você quer isso aí? Aí ele fica pensando, aí escolhe. Aí lá na frente ele vê outra coisa. Mas é nessa base da escolha, entendeu? E jamais falar, não tenho dinheiro para levar. Porque isso vai enraizando na vida da criança. Aquele modelo de escassez, né? Exatamente. Não, a gente não vai levar hoje, porque a gente tá juntando dinheiro lá no seu cofrinho para comprar aquele negócio que você quer. Entendeu? Então tudo tem que ter um porquê. É aquela economia com o objetivo que a gente tá falando. Para criança é a mesma coisa. Então, quando eu comecei a levar ele no mercado, eu vi que eu poderia ensinar muita coisa para ele. É muito difícil. Às vezes dá aquele escândalo, mas eu deixo. Eu deixo fazer escândalo. Para ele aprender, entendeu? Então, essa questão é importante que você falou, mas só leve se tiver educação financeira. Se não tiver, você vai abrir mão. Você vai abrir mão e vai deixar a criança pegar o que quiser. Então, aí agora a gente está fazendo compras mensais. Entendi. E tá dando super certo também. Mas essa questão, levar lista, comparar preço, ver um dia legal, não vai início de mês, porque o mercado, todo mundo já sabe que é o dia ali que todo mundo tá recebendo, então os preços sobem. Espera um pouquinho para ir. E colocando a estratégia em prática, é impossível não economizar. E cuidado com os desperdícios também. Porque comida no lixo também é dinheiro no lixo. Né? E em muitas famílias acontece isso. Questão de estragar o alimento, jogar a comida fora, que não dá conta de comer. Ou às vezes deixa lá e não come e acaba desperdiçando. Passa da validade. Tem muita gente que gosta de fazer estoque também de comida. E algumas vezes pode acabar estragando também. Tem que ter muita atenção. Entendi. Eu acho interessante que você disse a questão do testar, né? Desde o início a gente está sempre falando sobre isso, né? Testar o modelo de orçamento que é o mais adequado para você. Exatamente. E testar essa questão de consumo, né? De alimentação, por exemplo, né? Porque no mercado é o que mais, assim, dá para você fazer estratégia de redução de custo, né? Às vezes, tipo assim, você está acostumado com determinada marca, substituindo a marca já se economiza um dinheiro. Com certeza. Ou então, assim, você levava muita quantidade de uma coisa, você tira, por exemplo, carne vermelha e substitui por frango, por carne suína, por peixe, já vai reduzir o valor na compra ali de proteínas, né? Essas questões, assim, dá para ir testando, né? E quanto mais você testar, você vai ter um parâmetro para saber o que é o mais adequado, o que é o melhor. E tal, assim, também para não perder qualidade de vida, né? O que pode ajudar muito nesses testes aí de alimentos diferentes é você fazer um cardápio
né? Variado, Semanal, mensal. Uhum. E aí você já vai pro mercado sabendo até o prato que você vai fazer. Entendi. Entendeu? Então isso te possibilita não desperdiçar e ter essa previsibilidade. Entendi. Cuidar do seu dinheiro é previsibilidade. Você tem que enxergar ali o seu mês ali para frente num todo e tentar imaginar como que vai ser. Entendeu? Então, eu sempre fiz também esse cardápio semanal, sempre deu muito certo. Para quem faz mensal, cardápio mensal. E se a pessoa não anotar, ela não tem nunca como comparar, né? Não tem os dados. Não tem os dados. Se ela não anota, como ela vai comparar, como ela vai melhorar, mensurar ali, enfim, aperfeiçoar Sim. ao longo do caminho. E eu já vi muita gente falando, isso é muito chato. Falo, é chato mesmo, gente. Mas, ter uma vida, um estilo de vida que você quer ter, de abundância, de prosperidade, não é fácil mesmo não, por isso que nem todo mundo consegue, né? Por isso que nem todo mundo chega lá, tem que querer, é difícil. Se fosse fácil, tava todo mundo bem de vida, né? Isso, exato, legal. Pra gente concluir aqui, em Provérbios 21:20 diz que na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Literalmente, né, o homem sábio, ele tem recursos, ele gasta moderadamente, os seus recursos não se esgotam, mas o homem tolo, a Bíblia diz que ele devora tudo que pode, né, tudo que ele recebe ali, o seu salário, a sua renda, ele gasta tudo, né, de maneira desregrada, com desperdício, dado ao luxo, à extravagância. E uma coisa assim que eu percebo que tanto poupar ou gastar, né, ou consumir, são hábitos, né? São hábitos que nós construímos e podem ser hábitos positivos ou destrutivos. No caso assim, de poupar é um hábito positivo e de gastar, né, consumir é um hábito destrutivo. Você acha, Cíntia, que a questão da mentalidade ajuda muito nessa questão assim de a pessoa ter uma mentalidade positiva para gastar menos do que ganha e poupar uma parte do que ganha, da renda? Você acha que a mentalidade, as emoções, elas influenciam diretamente nesse processo aí? Com certeza, até porque essa questão da mentalidade, ela é construída ao longo da nossa vida, né? Então, não só em questão de economizar, mas principalmente essa questão de gastar tudo que tem, sabe? Dinheiro foi feito para gastar, essas crenças que vêm sendo implementadas desde a infância. Então, de uma forma inconsciente, tem muita coisa enraizada que te levam a gastar, né? Que ativam um gatilho ali que você só se sente bem se estiver comprando alguma coisa. Para aliviar, vai lá e faz compras, depois se arrepende e vive nesse ciclo mesmo, nesse caminho. Eu acredito que é importante criar novos caminhos. Se você acontece alguma coisa na sua casa, no seu trabalho, você fica estressada, com ansiedade, e a primeira coisa que você pensa é em comprar alguma coisa, de fazer um agradinho, ou comer, né? Vou pedir um delivery. Isso é um caminho que sua mente já fez certo. Então, o que para mudar isso? Preciso fazer um novo caminho. O que eu posso fazer para aliviar essa ansiedade? Que não seja pedir um delivery ou que não seja comprar alguma coisa fora do meu orçamento. Então, é questão dessa programação mental que já veio com você da infância. E agora é mudar essa forma de olhar para o dinheiro. Isso aí. Reconfigurar. Isso, reconfigurar. Essa questão de como você vai se aliviar, né? Quais caminhos você pode tomar? O caminho que você já tomou, que você está tomando, você já sabe, que é gastar fora do seu orçamento, que é se descontrolar. Mas será que tem alguma outra coisa que dá para você fazer? Para você se aliviar, para você se sentir bem? Entendi. Infelizmente, não é uma realidade do brasileiro, né, ser educado financeiramente, né, de berço. Sim. E quando vai para a escola, menos ainda, né? Na escola não se ensina, né, educação financeira, empreendedorismo. Sim. Hoje em dia que algumas escolas,
as particulares, algumas particulares, estão implementando esse ensino de educação financeira. Mas em relação ao orçamento, muitas pessoas não compram cursos para aprender a lidar melhor com dinheiro, não fazem assim, uma mentoria, não compram livros para adquirir conhecimento, porque acham que isso é gastar dinheiro, que não tem dinheiro para isso. Mas tem dinheiro para Netflix, para HBO, para o Delivery, para comprar roupa, tênis, né? E para o que deve ser priorizado para, tipo assim, melhorar a relação com o dinheiro, para conseguir sobrar mais, as pessoas não priorizam. Exatamente. E não incorporam isso no orçamento. Você acha que as pessoas devem abrir mão do gasto com educação financeira, com gasto com crescimento pessoal, devem abrir mão desse gasto no orçamento? Você acha que isso é correto? Olha, se a pessoa quiser continuar no mesmo lugar que ela está, ela tem essa opção de não investir, né, no conhecimento, em aprender. E eu gostaria que vocês pensassem, né? O que vocês estão perdendo quando você prioriza comprar ou gastar o seu dinheiro com alguma coisa que não vai te trazer retorno? Você comprando hoje, por exemplo, o livro do André, quanta coisa boa vai aprender com o livro? Quanto de retorno você pode ter ao aprender o que está escrito ali? Você fazendo uma mentoria, comprando um curso de finanças. Cara, quantas armadilhas você não vai cair, perder dinheiro, sabe? Que é uma coisa que eu escuto muito também. Até golpe, né? Até golpe, nossa. Teve um tempo atrás que uma pessoa falou comigo que perdeu 6 mil reais em golpe. Sabe? Se e a ela pessoa ainda tivesse falou, tido conhecimento, ela não teria caído. Exatamente o que ela falou. Entendeu? Outra pessoa também falou pra mim, uma aluna, Cintia, se eu tivesse feito a mentoria antes, eu não tinha feito tanta conta quanto eu fiz até agora. Hoje eu vejo em quanta furada eu entrei, eu não poderia ter entrado. Então, você tem duas opções. Ou você prioriza algo que vai te dar retorno, ou você continua comprando coisas que só vão tirar dinheiro do seu bolso. Então, você acha assim, que educação, investir na sua educação, no seu crescimento pessoal e também investir em educação financeira, conhecimento a respeito do dinheiro, como administrar melhor o dinheiro, você acha que isso não é um gasto, é um investimento? É um investimento. Que a pessoa realmente tem um retorno lá na frente. Sabe aquela questão de para onde foi meu dinheiro? Quando você sabe cuidar dele, você sabe exatamente para onde ele foi, para onde ele tá, sabe? Quanto que ele tá rendendo lá para você. Agora, tem muita gente que não sabe nem que isso é possível, né? E tem gente que pensa só na poupança como melhor opção. E aí, quando a gente vai mostrar o quanto ela tá perdendo de dinheiro, deixando dinheiro na poupança... É a pior opção. Mas, poxa, você vai precisar investir para alguém te ensinar, né? Para alguém te conduzir o caminho. E tem gente que realmente está disposto a fazer o investimento, a pagar. Como também tem gente que acha que o seu conhecimento deve ser dado de graça. Infelizmente, as pessoas não valorizam o trabalho dos outros. Sim. E também hoje tem muita questão do charlatanismo, né? Sim. Entrando na internet hoje, é tanta gente prometendo mundos e fundos, verdade, né, que no final das contas não tem um conteúdo ali que vai agregar, né? É muito complicado. Sim. Lá em Oséias 5:6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento te leva a experimentar muitas dores, muitos problemas, a passar por muitos temporais, muitas tempestades na vida, muitas crises, enfim, tantas adversidades, porque não se tem um conhecimento para lidar naquele determinado momento, naquela escolha, né? Às vezes até no financiamento de uma casa, por exemplo, que para o brasileiro é o seu maior gasto, né? O sonho da casa própria, todo brasileiro tem. Sim. Mas às vezes por antecipar essa decisão, e eu falo isso por experiência própria, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu quis comprar meu apartamento, e eu comprei na planta ainda. Então, assim, eu não tinha o dinheiro suficiente para ter comprado e ainda comprei na planta. Então, assim, durante a obra atrasou para entregar, demorou acho que 2 ou 3 anos além do prazo, e enquanto isso ficou correndo juros de correção ali pelo índice, ou seja, a minha renda não comportou aquelas correções tão grandes, e eu tinha que ficar fazendo hora extra para complementar os pagamentos. Então,
a falta de conhecimento Sim. me levou a tomar decisões precipitadas, que lá na frente eu experimentei muitas dores e sofrimentos por conta dessa falta de conhecimento. Sim. Né? Então, as pessoas que às vezes estão aqui nos assistindo pensando assim, mas eu vou comprar um curso, eu vou gastar dinheiro. Não, você está investindo em algo para você ter um retorno lá na frente. Né? E nesse sentido, Cíntia, fala um pouquinho a respeito do seu trabalho como mentora de pessoas. Quem que você mentora? É só mulheres ou homens também, famílias, enfim? O meu público hoje, 90% é de mulheres, sabe? Mas eu trabalho voltada para a família, para o casal, para a família mesmo em si, onde eu ensino as pessoas a administrarem da forma correta o seu dinheiro, a ter uma transformação financeira, né? O nome da minha mentoria é Metamorfose Financeira, porque eu vejo que realmente é uma transformação. Essa mesma transformação que aconteceu na minha vida, eu criei um método que foi validado por mim através da minha vida, e hoje eu ensino esse método para as pessoas conseguirem também lidar melhor com o seu dinheiro, a aprender sobre o seu dinheiro e ver que quando você se disponibiliza em aprender, porque conhecimento não ocupa espaço, às vezes a gente vê o coleguinha do lado prosperando, né? Chegando lá, alcançando, e aí a gente quer tirar o mérito da pessoa até às vezes, mas ninguém sabe o quanto ele investiu para chegar até ali. O quanto você já investiu para chegar onde você está, né? Quantos cursos, quantas mentorias, workshops, quantas horas, né? Até abrir mão de algumas coisas, às vezes você tem que abrir. Então não é que a outra pessoa é privilegiada, é que ela foi atrás mesmo, que ela, né, decidiu aprender sobre o seu dinheiro. É o que eu falo, quando você decide aprender sobre o seu dinheiro, aí a sua vida começa a ser mudada, a ser transformada. Então eu ensino a essas famílias, casais, mulheres, a administrar de forma correta o seu dinheiro, a não serem servos do dinheiro, mas fazer dele seu servo. Aprender a dominar, porque se você não domina, ele te domina. Sim. Dos dois, não tem jeito. Então, é um trabalho que é árduo também, né? Porque você atendendo 1 a 1 não é fácil. Às vezes, é muita situação complicada que a gente vê e a gente acaba pegando um pouquinho dessa carga, sabe? Esse peso. Mas é experiência também, né? Pra gente conseguir ajudar outras pessoas. Então, como eu falei pra você, no início, eu aprendi pra mim. E aí, quando eu vi minha vida sendo transformada, eu quis compartilhar isso. Então, é uma coisa que a gente gosta, né? Num podcast desse, falando sobre educação financeira, a gente vai o dia inteiro falando que é uma coisa que a gente gosta. Para muita gente é chato, né? Ficar falando sobre isso, ou fazer alguma coisa a respeito do seu dinheiro. Mas quando você entende os benefícios que aquilo traz para você, poxa, é tão gratificante falar sobre isso. Realização de sonhos, né? Exatamente. Não é só sobre você anotar nada. É sobre você chegar lá onde você quer chegar. Legal. Poder ajudar a sua família, poder viajar, dar o melhor para os seus filhos. É sobre isso a educação financeira. Entendi. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, nós estamos chegando aqui no final desse episódio. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te incentivar a se inscrever aqui no nosso canal, o canal Vitória Financeira. É um canal que você vai aprender a ter bem-estar financeiro à luz da Bíblia. Todos os assuntos que nós falamos aqui, a Bíblia fala muito a respeito sobre o dinheiro, sobre finanças. Existem aproximadamente 2.350 versículos na Bíblia que falam sobre o dinheiro, bens materiais, riquezas. É um dos assuntos mais citados na Bíblia, o dinheiro. E esse é o nosso objetivo, compartilhar com você este assunto para que você tenha bem-estar financeiro, para que você consiga manter sua família, você consiga realizar seus sonhos, seus projetos e também poder contribuir na vida de outras pessoas, ajudar outras pessoas. Se inscreva aqui no nosso canal, ative os sininhos das notificações para você ser notificado em primeira mão quando surgir um novo vídeo aqui no canal. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, para que outras pessoas também sejam abençoadas através desse conteúdo. E aproveitando, eu quero falar a respeito do meu livro, o Vitória Financeira. Esse livro aqui é um livro de finanças, assim como a Cíntia tem a mentoria dela, a Metamorfose Financeira. Nesse livro aqui, Vitória Financeira, eu te ensino a administrar as suas finanças de uma maneira que agrada a Deus.
É um livro que fala sobre mordomia cristã, os princípios da mordomia cristã para você ser um mordomo, administrar bem o dinheiro que o Senhor te confiou, a enxergar suas finanças como uma provisão divina e também a lidar bem com o dinheiro, controlar seu orçamento, fazer um planejamento de vida, aprender a investir o seu dinheiro, tanto em ativos de renda fixa, renda variável, enfim, todos os ensinamentos a respeito de finanças eu abordo aqui nesse livro, para justamente você não cair em armadilhas, não cair em golpes financeiros, em dificuldades financeiras, em endividamentos, enfim, todas essas questões financeiras eu falo aqui nesse livro. E o link dos perfis da Cíntia vai estar na descrição aqui do YouTube, você pode acessar lá, se inscrever no canal dela, segui-la no Instagram, e se você quiser fazer a mentoria dela, é só também entrar em contato com ela pelo Instagram, né, Cíntia? Sim, lá no Instagram tem o link do formulário, é só preencher que a gente entra em contato. Legal. E se você quiser adquirir o livro, também tem um link aqui que você vai ser direcionado para a página de venda. Que Deus te abençoe, que você seja próspero, que você seja feliz na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua vida financeira, enfim, todas as áreas da sua vida, que você seja próspero, bem-sucedido e feliz, tá? Cíntia, muito obrigado pela sua participação, ter aceitado o nosso convite. Amei participar. Tá? Foi muito legal tê-lo aqui. Que Deus também te abençoe, também seu trabalho, seu ministério. Amém. Então tá, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.